A paz do Senhor, amados irmãos, vim aqui para dividir uma palavra, os amados, que fica no livro de 2 Samuel, capítulo 6, versículo 17, que diz assim: Eles trouxeram a arca do Senhor e o colocaram na tenda que Davi lhe havia preparado. E Davi ofereceu holocausto e sacrifício de comunhão perante o Senhor. Aqui nós estamos falando da arca, que simboliza a presença do Senhor. Nós podemos ver aqui no capítulo 5, que fala quando Davi, ele foi tomado, ele se tornou o rei de Israel. No capítulo 5 de 2 Samuel. E no 6, no versículo 17, onde nós lemos, é onde já declara quando Davi conseguiu trazer de volta a arca, a presença de Deus. E muito Deus falou no meu coração. Tem um louvor que fala assim: só quem tem raiz suporta o que eu suportei. Só quem tem raiz aprenda a chorar o que eu chorei. E ainda adorar como se nada tivesse acontecido. E ainda adorar. E aí Deus faz eu lembrar que Davi tinha raiz, e Davi sabia. Quem era Davi? Um simples menino que, enquanto seus irmãos paravam para ficar lá guerreando, ser um dos escolhidos, eles se preparavam exteriormente, fisicamente, aparentemente, para ser chamado pelo rei Saul, para entrar na batalha lá contra os filisteus. Davi, ele estava lá no pasto, onde ninguém queria ficar, onde ninguém estava vendo, ninguém homem. Porque o nosso Deus, ele vê tudo, em todos os lugares, a todos os momentos. E aí eu vejo nessa palavra, quando Deus, ele escolhe para honrar, mas há um alerta e um despertamento. Tem que ter raiz. Davi tem história. Para Davi, quando ele colocou a coroa em sua cabeça, ele sabia do peso, ele sabia da responsabilidade, ele sabia que simplesmente ele não estava sendo um rei, não era para ele se orgulhar, se envaidecer, deixar aquilo se deixar levar. Ele sabia do peso da responsabilidade, do que ele estava representando. Ele era um rei, mas ele sabia que acima dele tinha um rei dos reis, o Senhor dos senhores, aquele que escolheu ele para representar o povo dele, ou seja, o povo de Deus. Então Davi tinha raiz. E quando ele foi consagrado e ficou na posição de rei, ele pegou e rapidamente ele quis trazer de volta a presença de Deus, que já não havia mais naquele lugar. E uma pessoa que é sedenta de Deus, ela não se deixa se conformar, ainda que o lugar onde ela esteja seja de pessoas ímpias, idólatras, incrédulas, sem temor. Ela se incomoda, ela faz alguma coisa, ela toma uma posição, porque ela sabe que sem a presença de Deus é impossível ela continuar com essa alegria, com esse prazer e suportar tudo que vem na frente para suportar. E se Davi não tivesse raiz, ele não ia suportar as coisas que ele suportou, os tropeços que ele até mesmo teve, mas aí ele reconheceu e se prostrou aos pés do Todo-Poderoso, a ponto de declarar: Senhor, pode tirar a coroa, pode tirar reinado, pode tirar o que quiser, mas não aparta de mim o teu espírito. Fala isso quem tem raiz, quem sabe quem é.
Sabe isso? Quem tem raiz, quem sabe aonde a tua raiz está alicerçada, é aonde? É na rocha, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, a nossa base. Que mesmo quando você for traído, machucado, em vez de você se deixar abater, é o que diz o louvor, sua raiz vai crescer. Quando você for decepcionado, aí em vez de você revidar da mesma forma, você perdoar. E aí você vê a tua raiz crescer. É isso que eu quis ler aqui, porque nesse versículo aqui, aonde declara, tem muito mais, até ele chegar a esse ponto. Davi foi atrás da presença de Deus. Na sua primeira tentativa, ele não teve sucesso. Botaram a arca de Deus em cima de uma carroça de boi. E aí eu aprendo na palavra de Deus o despertamento, que Deus ele fala: ei, eu não habito em tendas feitas por mãos de homens. O Senhor ele habita aqui, ó, no meu e no seu coração. Então Davi ele teve aquela lição ali, não era daquela forma que Deus estava querendo que trouxesse de volta, ainda tinha algo para acontecer, ainda tinha outras vidas abençoadas pelaquela arca, mas não é nesse mérito que eu quero entrar. Eu quero entrar aqui nessa palavra onde ele conquista a presença de Deus, a arca ele traz de volta, porque ele sabia que ele não ia poder guiar aquele povo, estar naquela posição de rei, de liderar, se ele não tivesse a presença de Deus. E aí um despertamento para mim e para você. São muitos querendo liderar, são muitos querendo estar na frente, na posição, são muitos querendo falar que já é capaz e infelizmente nem tem história, nem tem raiz. História, entre aspas, você pode até ter. Mas que história? Como começou a tua história? Davi, ele tinha história. Enquanto seus irmãos estavam em casa com teu pai, ele estava no campo, guerreando. Ele não era apresentado, ele não queria aparecer para ninguém, dizer que ele, quando ele chegava do pasto, ele não chegava em casa dizendo: ei, eu matei um urso hoje. No outro dia, eu matei um leão para defender as ovelhas, hein? Tô lá no pasto. Olha aqui. Não. Então você que diz que já pode estar em tal posição, não se esquece que sem a presença de Deus você não vai ter sucesso por muito tempo. E o sucesso até que você pode até adquirir é do homem. E eu quero te dizer que nós temos que ser reconhecidos por Deus. Por isso que nós temos que correr atrás da presença de Deus. É ela que faz a diferença na nossa vida. É ela que nos sustenta. É ela que quando nós caímos, a presença de Deus nos levanta. Mesmo ferido, machucado, nós estamos guerreando. Porque nós temos a presença. Então Davi tinha história nesse sentido. Qual é a tua história? Que história que você pode falar? Que no primeiro momento que você se decepcionou, você abriu a boca e começou a falar o que não devia? Começou a perseguir? Começou a revidar? Pagar com a mesma moeda? Na primeira oportunidade que você teve de mostrar o Deus Todo-Poderoso que você servia, que Ele é sobre todas essas situações, essas coisas, o que você fez? Qual é a tua história? Então Davi, ele tinha história. E por isso, no momento certo, Deus o honrou. Honrou ele perante o seu pai, os seus irmãos. Honrou ele, que era um jovem que não tinha armadura, não tinha espada, e venceu os gigantes somente com pedras. Que era o que ele sabia fazer. Que era a arma que ele sabia, usar. E aí o nosso Deus, ele nos surpreende dessa forma. Porque
Ah, meu Deus, até fugiu agora a palavra, mas... Saul, ele até tentou emprestar as armaduras dele para Davi. Mas não era com as armaduras de Davi, de Saul. A armadura do Senhor que a gente vence. E a palavra mesmo de Deus já diz lá em Efésios, revesti-vos de toda a armadura. A armadura de Deus é a palavra do Senhor. É o nosso temor a Deus, é a nossa obediência, é a nossa busca a cada dia se alimentando da palavra. E era isso que Davi fazia. Então, quando Deus colocou ele na posição, aparentemente aos olhos de muito que brilham, e não tem nem noção da responsabilidade, Davi já sabia. Ei, tenho que correr o mais rápido da presença de Deus e trazer para Israel, porque senão eu não vou conseguir. E Deus nessa hora ele está falando para mim e para você. Quer vencer essa batalha? Já está na posição que queria, conquistou? Então agora chama a presença de Deus, porque aonde você está, só vai vencer com a presença de Deus. É no seu trabalho, é dentro da tua casa, onde a maioria não serve ao Senhor, e você está aí na posição onde tá o foco é você, estão cobrando de você, chama a presença de Deus. Traz a arca de Deus para dentro da tua vida, que é o Espírito Santo de Deus. E aí ele vai te usar com sabedoria para você liderar. Pode ter até alguns tropeços, pode haver até algumas falhas, mas Deus contempla isso aqui, ó, um coração voltado para Ele com sinceridade. Então, fica com essa palavra. Quer vencer? Quer continuar de pé? Deixa Deus formar a tua raiz. Porque quando você estiver na posição onde Deus quer, você vai saber o que você tem. Então, essa é a palavra que Deus colocou no meu coração e que tem me fortalecido muito. Porque ainda que tenha doído, mas o Senhor ele tem me sustentado mediante a palavra dele, porque a raiz é a palavra dele, viciada nas nossas vidas. E assim eu deixo essa palavra abençoada, não repara, porque eu não sou nenhuma atriz e nenhuma famosa. Sou uma serva de Deus querendo dividir o que Deus tem colocado no meu coração. Receba em nome de Jesus.